Galera do canal Beira Casa Civil e mais um vídeo para vocês. Esse vídeo era na verdade 3 perguntas, né? Uma pergunta e 2 em uma. Mas foi muito diferente para mim, muito diferente mesmo. Foi uma pessoa que me parou e falou para me fazer um vídeo a respeito disso. Mas assim, eu não sou bombeiro florestal, mas tudo que eu pude fazer para pesquisar, eu pesquisei, beleza? Me esforcei ao máximo. Vamos lá, a pergunta foi assim, é possível pegar fogo em raiz de árvore mesmo, uma árvore verdinha e pegar fogo na raiz, ou a árvore morta e pegar fogo na raiz? A pergunta foi essa. E a outra pergunta é possível se pegar uma área, um quarteirão inteiro, e ela pegar fogo em subsolo? E a pergunta anexada nessa aí também foi a seguinte: existe um lugar que é possível isso? Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, é complicado mesmo. Assim, nós temos o pinho, por exemplo, uma árvore oponente. Ela tem 700 anos, ela tem de 25 a 50 metros. Nós temos raízes vorazes, fortes, que destrói calçada, casas. Se é plantada perto de uma casa, uma calçada, ela destrói a casa, destrói calçadas. Nós vemos plantas, árvores, né? Como a mangueira, manga de comer mesmo. Essa árvore ela é tão potente, a raiz dela, ela pega uma tubulação de plástico, ela entra, quebra essa tubulação, entra dentro e enche toda essa tubulação de raiz. Por isso que tem um lugar certo de se plantar certas plantas, certas árvores. Nós temos lá também a cegonha. A cegonha, ela tem 2.500 anos, chega a mais ou menos a 80 metros de altura. Lendas dizem que a semente dela vem do dilúvio. Outras dizem que a única árvore que resistiu ao dilúvio foi a cegonha. Você quer saber isso muito mais? Vem comigo. Fala galera do canal Beira Casa, eu vi mais um vídeo para vocês. Você que está vendo pela primeira vez, se inscreva e faça parte dessa família. Comente aí embaixo, deixe seu like e deixe sua opinião. Esse tema aqui é bem legal mesmo, beleza? Então vamos lá. Como eu vi, eu pensei em algumas coisas. Por exemplo, para que isso aconteça, teria que ter algumas coisas. Por exemplo, a primeira teria que pegar fogo dentro do caule da árvore. A segunda teria que pegar fogo dentro do caule da árvore e na raiz, beleza? Então aí a gente vai ter aí já a resposta dele e caminhando para a segunda resposta, beleza? E o terceiro nós teríamos que ter, vamos lá, essa árvore ela teria que ser seca. Por exemplo, uma árvore verde, eu acho que não daria para acontecer isso. Teria que ser uma árvore morta, né? Seca. E que ela estivesse favorecendo dentro dela, né? Então aí a gente já tem como assim, que é possível pegar fogo na raiz e que é possível nessas questões que estou fazendo. E o fogo descer dentro do caule, né, dela e pegar a raiz. Para isso ela teria que estar morta, seca, e facilitar mais esse negócio para o fogo descer, penetrar nela. E outra, apesar de tudo isso, você vê assim várias raízes, né? Uma que seja próxima da outra, assim, você vê um campo, por exemplo. Você vê um campo assim, para que isso aconteça tem que entrar oxigênio, beleza? Seria essa outra questão, beleza? Então eu fiquei pensando nisso, pesquisando. Aí eu achei, sabe o que? Uma ficção, acredita? Uma série na Netflix. A tradução em português ficava O País do Incêndio. Aonde? Califórnia.
na Califórnia. E lá tinha um retiro, era um campo, né? Muitas árvores, e foi cortada as árvores naquele local. Então ficou as raízes mortas, todas as raízes mortas. E ali naquele retiro, eles praticavam o quê? Só de mulher, era um retiro só de mulher. Eles faziam buraco no chão assim e queimava carvão. E eles andavam descalço em cima do carvão. Fazia parte do retiro lá. Só que fazia isso em vários lugares, né? Essas queimadas aí, nesse lugar aí. E começou a pegar fogo em um setor, fogo da terra, subiu da terra, começou a pegar nas árvores, chamaram bombeiro. E os bombeiros, ele foi com aqueles termômetros, né? Foi vendo a quentura, a temperatura era muito alta. Eles não estavam entendendo o que era. Aí a bombeira falou, é fogo de raiz. Parece que ele já conhecia esse episódio, né? Parece que ele já conhecia esse fogo, né? É fogo de raiz. Então, o que eles tinham, eles não podiam pisar no solo, porque afundava o solo. O solo ia afundar. Afundava os solos, né? Afundava e subia o fogo. Ou seja, então eles não podiam andar, eles tinham que colocar madeira, assim. Uma pessoa ficou presa lá diante das chamas, toda queimada, assim. Então eles colocaram as madeiras, foi e resgatou essa moça. Estava distante, separada. E ali eles foram cavando e fazendo o combate. Esse foi o mais próximo que eu cheguei. Agora eu não sei se isso é possível ou se já aconteceu isso, eu também não sei, não sou bombeiro florestal. Isso é bombeiro florestal, vai saber muito bem. Eu acho que no Brasil nunca aconteceu isso. Então eu fui pesquisando essas questões que eu coloquei na minha mente e dessa série que eu vi aí, né? Muito legal, por sinal. Indico também. Então, aí eu peguei e comecei a pesquisar. Como seria possível isso? Aí eu vi assim, raio que desintegra a árvore inteirinha. Eu vi raio que espedaçava a árvore todinha. Eu vi raio que, na maioria de todos os raios, eles pegam a árvore assim, parte no meio e fica pegando fogo nesse meio da árvore, assim, desce para a raiz também, pega fogo na raiz. Não é possível pegar fogo na raiz, beleza? E aí eu fui pesquisando, eu vi um raio que ele entrou na árvore e o fogo ficou dentro da árvore. Tinha um buraco nela assim, você viu o fogo, aquela labareda. Assim, o perigo do raio, de uma pessoa, por exemplo, tá dentro de carro, o perigo nem é a voltagem, né? Sim a temperatura daquilo. Porque o raio, ele pode pegar no carro, espatifar e sair. Nem mais é o pneu que faz isso, mas assim aquela lataria dela, aquela fusão faz com que o raio saia. Mas já viu casos de carro que é queimado por dentro, por quê? Por causa da alta temperatura. Mesmo assim a pessoa ainda fica protegida, mas a alta temperatura. Então essa alta temperatura, ela consegue ficar dentro da árvore, imagina isso. Aí como eu vi aquele vídeo, o fogo dançando dentro da árvore, assim, ó, parece na labareda de vulcão. Eu vi um outro também que você viu o fogo dentro do caule, precisamente. Então ali eu comecei a descobrir algumas coisas que é possível, entendeu? E aí teve um chamado do bombeiro militar no interior que uma árvore estava pegando fogo, só que o fogo saía de baixo, da raiz. Então o que o bombeiro fez? Cortou a árvore, o fogo continuava. Eles foram lá, meteram água, né? E ainda você via a fumaça saindo. Então o fogo era na raiz e a árvore era verdíssima. Eu falei, como isso é possível, né? Como isso é possível? E como os pessoal destruíam uma raiz, né? Os pessoal do interior, os pessoal tem fazenda, essas coisas, eles querem destruir uma raiz, ou o pessoal quer construir uma casa ali, tem aquela raiz, eles querem destruir aquela casa. Eles tocam fogo, furam ela e tocam fogo nela. Aí queima a raiz todinha, ou seja, o fogo segue a raiz. Aí eu tava vendo, então assim, a gente viu que é possível quase tudo aqueles quadros que eu pensei, né? Agora, o outro quadro que eu pensei é o qual? Para esse fogo espalhar embaixo, ele teria que ter um espaço, até oxigênio, não é isso? E eu consegui ver uma árvore no... Então, aí eu tava vendo uma árvore, ela era na África. Essa árvore ela tem uma raiz muito potente.
você ver assim, se der eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ela ficou pendurada num penhasco de pedra assim, ó. Ela ficou pendurada aqui assim, ó. E as raízes dela grudou e ela nascia ali, ó. Aquela árvore ficava firme e forte ali. É a ave que tem a raiz mais profunda do mundo. Ela chega a 120 metros de profundidade. Ela pode nascer em cima de uma rocha. Eu vi uma árvore que tinha as pedras embaixo, muito pedras. E essa árvore pegou, o que aconteceu? Ela cresceu, só que a raiz dela espalhou em cima, assim, ó. Você via a raiz dela toda por cima, a árvore, a raiz dela toda por cima, assim, ó. Então a raiz não deixava que ela caísse, mas ela não aprofundou na terra. Nunca vi um negócio desse. Aí eu vi essa na África, essa árvore na África, e ela chega a profundidade dela de 120 metros. Por exemplo, tem uma pedra aqui assim na rocha, assim, ela vem aqui, ó, e entra nessa brecha e vai indo. Tem uma parte, né, essa parte verde assim, vai aqui, tem uma parte dentro dela, ela solta um líquido, como se fosse uma vaselina para facilitar essa entrada. Ela vai entrando e ela vai abrindo espaço. Ela atravessa uma rocha inteira. Aí o rapaz estava fazendo entrevista, ele seguiu a árvore, desceu a árvore. Ela fez como se fosse uma caverna, assim, um buraco. E a raiz era dessa grossura, assim, sabe? Parecia uma mangueira, dessa grossura, assim, ó. E ela ia até no rio para pegar essa água. Então ela fazia aquele caminho todo, assim, ó. Abria, e o rapaz estava ali embaixo da água, 120 metros embaixo da água, da terra, né? Embaixo da terra. 120 metros e tinha oxigênio lá, ele andava lá dentro. Então, assim, mas aí a segunda pergunta foi o quê? Foi qual? A pergunta foi qual? A pergunta foi se existe um lugar desse jeito. Então, assim, a árvore que faz esse solo, esse buraco do solo para respirar, tal, para esse fogo ser subterrâneo, é na África. Aí eu continuei pesquisando, eu vi que, por exemplo, o lugar que mais tem incêndio, o lugar que tem mais incêndio, mais foco, é nos Estados Unidos, o estado da Califórnia. Lá tem 5 anos de estiagem. Lá tem 66 milhões de árvore morta. Lá tem como é que é o nome? O nome é Coleobrota, isso, Coleobrota. É um besouro. Ele é o tamanho de um grão de arroz. Como fosse o nosso cupim aqui, por exemplo. Ele entra no caule da árvore, assim, né? E ele vai devorando tudo, né? Fazendo aqueles faleros de madeira, né? Igual o cupim mesmo. E vai fazendo aquilo. Aí, quando a árvore está verde, viva, ela lança uma seiva, né? Uma seiva. E ela consegue expulsar esse besouro, né? Mas quando ela está morta, ela não tem essa seiva. Então eles fazem o quê? Eles desintegram essa árvore todinha por dentro. Como eu falei, facilitando a queima do caule e da raiz. Então, assim, ela tem muito raio, muitas essas coisas. Então, você vê assim a seca das árvores, né? E uma coisa que eu vejo que tem lá nos Estados Unidos é a cegonha. Na Califórnia, estado da Califórnia, tem a plantação de cegonha, das árvores gigantes, né, lá. Então aquelas raízes são gigantes, então eles têm um subsolo gigante. Então se existe um lugar no mundo que isso possa acontecer, é na Califórnia. Igual a série que eu vi lá é estado da Califórnia também. Vai saber se isso não é real ou é só ficção. Vai saber. Mas é isso, a resposta é essa. Se existe um lugar que pode acontecer isso, é na Califórnia, beleza? Posso ter ajudado aí. Deus te abençoe. Você sabe, para uma vez, se inscreva e faça parte dessa família.